Vamos para a palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Quem achou diz amém. Olha o que está escrito aí. Pela fé, Raabe, a meretriz, em algumas versões já atualizadas diz a prostituta, ela não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. A minha versão NVI diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Quando a gente olha para Hebreus 11, a gente está falando de uma galeria importante para todos nós que acreditamos na Bíblia Sagrada. Hebreus 11, nós sabemos que lá está a galeria dos heróis da fé. Olha só, galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé é mencionado o nome dessa mulher chamada Raabe, ex-prostituta. O assunto que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje é a respeito de fé. Fé ativa na família. Quando nós ativamos a nossa fé, as famílias são transformadas. Fé ativa, resultado, família transformada. Para introduzir essa reflexão, vou contar o que aconteceu semana passada, contar o que aconteceu semana passada, um furo meu, né, nessa viagem. Como eu falei no começo do ano, fui convidado a fazer essa viagem, uma viagem rápida, uma semana, mas estava lá tudo organizado, e eu comprei, então, a passagem até São Paulo, daqui, né? Comprei pela empresa, ali, uma das empresas e tal. Vou saindo de Navegantes rumo a Guarulhos, 11h30. Só que aquele coração de pastor, né, fez com que antes de ir para Navegantes, eu ficasse aqui na igreja. Então, 8 horas eu vim, atendi um, atendi outro, resolvi e tal. Quando eu vi, a hora tinha passado. E o camarada aqui, né, saiu de Blumenau já atrasado, e o trânsito da 470 estava aquele caos. Moral da história, cheguei 11h10 ali em Navegantes. E a moça da companhia disse, não entra, já era. Né, já foi mandada documentação, não sei para onde, tal. Vamos, então, procurar solucionar o problema, pegar um próximo voo. Né? E vi um, e vi outro. Não tinha próximo voo. O próximo voo para Guarulhos era só 4 e pouco. E a minha viagem, o avião saía lá de Guarulhos às 4h30. Né? Ou seja, uma viagem internacional você tem que chegar 3 horas antes. Eu deveria, né, estar pelo menos 1h30, no máximo 2 horas, lá em Guarulhos. Mas... né, falei, perdi a bênção. Tudo pago, né? Tudo de presente, perdi a bênção. E daí a moça falou, olha, tem uma outra linha que vai sair às 13h17. Né? Só que não vai para Guarulhos, vai para Congonhas. E daí eu falei a minha história para ela, ela disse, você perdeu a sua viagem, porque... de Congonhas até Guarulhos, você vai levar 1 hora. Então, você vai sair daqui 1h20, chega lá 2h20, né, 3h20, já fechou, você perdeu a tua viagem. Mas daí, lá dentro do coração, aquela fagulha de fé acendeu. Vou tentar isso. A fagulha de fé acendeu e eu falei, vê essa passagem. E eu comprei a passagem. Fui orando o voo inteiro, né, daqui a São Paulo, Senhor, preciso da tua bênção, preciso da tua luz, preciso que tu entre com providência. Nesse momento a gente fica mais crente, né? Eu orando aqui, o Samuel orando ali, porque, né, ele também atrasou um pouco para me levar para o aeroporto, né? Orando, e no voo eu senti muito claramente isso. O Senhor falando comigo a respeito de fé, uma fé ativa, uma fé que gera atitudes. Eu estava fazendo a minha parte, né?
O voo atrasou um pouco, aquela demora, né, para mala e tal. Era 2h35. Chego em Congonhas, 2h35, o horário que eu deveria estar fazendo check-in em Guarulhos. Eu saí da porta do aeroporto para pegar um táxi, e daí a fila do táxi estava enorme, e o Espírito Santo falou, vai para frente. Comecei a andar para frente. De repente, um taxista, ele para, né, e eu digo, posso entrar? Ele diz, entra. Deus tinha preparado um taxista maluco para me levar no circuito de 1 hora de Congonhas até Guarulhos. O camarada ele fez em 30 minutos. Ele fez em 30 minutos. Cheguei lá no limite, né? A moça olhou assim, ela disse, olha, já passou o tempo, mas nós vamos deixar aí. Fui viajar. E fui pensando nisso, né? Fui pensando nisso. Uma fé ativa. E a frase que o Senhor falou ao meu coração nessa experiência que eu tive semana passada é: fé é isso, é crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós sentimos, e o que mais o Espírito Santo latejou no meu coração é aquilo que os outros também não acreditam. Porque a frase da moça ali, que tem experiência, está ali, todo dia ela tem essa questão do voo. Ela disse, você vai perder dinheiro comprando essa outra passagem. Já era. E eu fui abençoado, e passei uma semana maravilhosa de crescimento lá em Israel. Quando eu olho para esse texto aqui, o texto da história da vida de Raabe, que está lá em Josué capítulo 2, mas a gente vai ver lá em Hebreus, o autor de Hebreus destacando a fé dela, eu consigo fazer uma ponte com a nossa vida hoje, com as nossas famílias hoje. Para que a gente entenda quem é essa Raabe, você precisa voltar a somente um pouco lá atrás, quando o povo sai do Egito, o povo passa 40 anos no deserto, e Deus levanta Josué como líder para entrar em Canaã. Uma das principais cidades a ser conquistada, Jericó. Uma das cidades mais antigas do mundo. Vale a pena ir lá, estive lá de novo. Lá tem, né, algumas escavações arqueológicas, e entre essas trabalho da arqueologia, eles têm descobertos, né, muralhas e mais muralhas, algo extremamente interessante, que complementa e traz veracidade para os textos bíblicos. O texto da Bíblia diz que essa cidade que era murada, muito bem protegida, que era um muro praticamente que ninguém teria como entrar, nessa cidade, nesse muro largo, morava essa mulher. Uma mulher que era uma meretriz, uma mulher que era uma prostituta. Agora, essa mulher que era uma prostituta, ela nos ensina algumas coisas que servem para ativar a nossa fé. Primeira coisa que você precisa aprender aqui com o que nós vemos nesse texto, e quando a gente lê Josué 2, é que nós precisamos estar atento sempre ao que Deus está fazendo ao nosso redor. Porque tudo que acontece ao nosso redor serve para fortalecer a nossa fé e ativar a nossa fé. Quando a gente vai lá em Romanos capítulo 10, tem aquela frase bem conhecida, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir pela palavra de Deus. Em Josué 2, a gente começa a ler o relato e a conversa de Raabe com os espias, e o texto vai dizer assim, olha só, Raabe subiu ao terraço e disse aos espias, eu sei, olha o que ela vai dizer, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e ela vai narrando os feitos do Senhor. Olha só, uma mulher que morava em Jericó, uma mulher que era prostituta, uma mulher que há 40 anos atrás, provavelmente
talvez nem tinha nascido, mas quando ela cresce, ela já vai ouvindo que Deus libertou um povo do Egito, Deus abriu o mar, Deus fez pão cair do céu, Deus era coluna de fogo para aquecê-los durante a noite e tal. Ela ouvia as histórias e sabia que aquele povo estava agora para entrar e conquistar a terra que o Deus havia prometido para eles. Ela lá, agora começa a criar convicções a respeito desse Deus. E quando Josué manda 2 espias na cidade, eles entram na casa dela e ela abriga eles. E ela relata isso para eles, querendo agora fazer uma aliança com eles. É interessante que essa mulher, chamada Raabe, ao ouvir sobre a grandeza do Deus de Israel, do que ele faz, de como ele agiu no seu povo, eu acredito que ela vai comparando com as divindades que ela servia ali. E ela começa a perceber que aquilo ali não passava de gesso, de madeira, de pedra, e que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Aquilo vai fortalecendo a fé dela, e quando chega no momento ápice, ela já sabe de qual lado ficar. Pastor Lediel, o que isso tem a ver comigo e contigo? Tudo. Porque muitas vezes nós não temos uma fé ativa, porque nós estamos distraídos para o que Deus tem realizado ao nosso redor. Você está aqui num culto de quinta-feira, e você que já veio aqui sempre, tem alguns que já estão anos aqui com a gente. Praticamente toda quinta-feira você ouve pelo menos um testemunho de fé, do que Deus fez. Já tivemos testemunho aqui de restauração de casamento, de cura, de milagre, tivemos testemunho de tudo já aqui. Você acha que isso é por acaso? Não. Você tem hoje toda a Bíblia traduzida em português, numa linguagem até mais atual, como a NVI, como a nova tradução da linguagem de hoje, para que você entenda e consiga ver o que Deus já fez na história. Está aí, para você. Provavelmente você conhece alguém ao seu redor que o casamento já estava uma porcaria, estava destruído, estava indo à bancarrota, e você viu restauração. Talvez você conhece pessoas bem perto de você que receberam cura, receberam milagre, que tinham os filhos presos nas drogas e foram libertos. Se a gente pegar, por exemplo, alguns dos nossos obreiros aqui, a gente poderia citar caso por caso. Eu poderia dar os meus testemunhos para você, mas você precisa entender que tudo isso está acontecendo com permissão de Deus para você também se despertar. Você precisa estar atento ao que acontece ao seu redor, porque nada disso foi por acaso. Quando a gente viaja assim, esses voos internacionais, a gente encontra alguns grupos, algumas etnias, os aeroportos são aquela multidão de pessoas do mundo inteiro, e a gente começa a observar que alguns povos, eles não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Alguns povos, eles não têm uma igreja sequer para ir lá e ouvir a respeito do que o Deus verdadeiro fez. E quando a gente para olhar para a nossa realidade aqui em Blumenau, onde a Assembleia de Deus está praticamente em todos os bairros e outras igrejas estão aí, onde você tem acesso à internet, você tem liberdade de ter a Bíblia, diferente de alguns países onde se você tiver a Bíblia você morre, os países, né, onde reina a Sharia, a lei islâmica, ou país extremamente comunista. A gente para ver a nossa realidade e talvez o Senhor precisa nos confrontar a respeito da maneira que nós estamos manifestando a nossa fé, porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas e a nossa fé ainda não foi ativada. Raabe, ela ouviu o que o Deus de Israel fazia e ela já estava convicta a respeito de que caminho seguir. Essa fé, essa convicção se torna ação. E a segunda lição é justamente isso. Nós precisamos ativar a nossa fé. Todos os dias nós temos a opção de
continuar sendo um cristão medíocre, continuar sendo apenas um frequentador de igreja, continuar sendo alguém que só reproduz o testemunho dos outros. Todo dia nós temos a opção disso. Ou nós temos a opção de não. Eu preciso conhecer, eu preciso viver, eu preciso desfrutar, eu preciso ativar a minha fé. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver Raabe tomando uma decisão. A decisão dela é uma decisão arriscada, é uma decisão onde poderia resultar na sua própria morte. Mas ela decide abrigar e esconder os homens que vieram espiar. Se eles achassem os espias ali na casa dela, ela e a sua família, por certo, morreriam. Mas ela sabia que não tinha outra opção. Ou servia ao Deus verdadeiro, ou permaneceria ali no engano e seria destruída, como todos os outros. Ela sabia que ali estava a opção de vida dela. Ela colocou a fé em ação. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que a fé em ação sempre exige que você corra um risco. Meu caso, que eu dei o exemplo ali de introdução para vocês, tinha o risco de perder o valor daquela passagem que eu comprei. Tinha o risco. Tinha o risco de chegar lá e não conseguir. Tinha o risco. Mas a fé ativa, ela é assim. A gente age confiando que o que não está sobre o nosso domínio, Deus faz. E talvez você está aqui hoje, e como nós estamos falando de família, você está pensando, como que eu aplico isso, pastor Lediel, no meu dia a dia, na minha casa? É muito simples. Esse teu casamento que você não acredita mais, que você olha e parece que, humanamente falando, não tem solução, não tem jeito, o amor não pode florescer novamente, é você começar a agir por fé. É você começar a agir de uma maneira diferente. Ou seja, aonde há desprezo, começa a valorizar. Aonde só há xingamento, começa a liberar palavras de elogio, palavras de reconhecimento. Pastor Lediel, você não sabe como que está do outro lado. Comece a agir por fé. Ei, comece a agir por fé. Vai sim, quem sabe correr o risco de ser repudiado por pessoas próximas que conhecem a situação. Amigos ou amigas vão olhar para você e dizer, não acredito que você ainda está dando uma nova chance para esse mané. Não acredito que você está dando uma nova chance para essa mulherzinha. As setas de fora vêm. É o risco que você corre. Agora, quando nós olhamos para os planos de Deus, nós sabemos que vale a pena lutar por família, por casamento, vale a pena lutar. Só que você não deve agir apenas pelos olhos carnais, ou da maneira que todo mundo age, reagindo. É preciso dar o primeiro passo, é preciso assumir uma posição nessa batalha, e que a sua posição seja, eu vou agir pela fé. Ative a sua fé. Ative a sua fé para com os seus filhos. Ei, ative a sua fé para com os seus filhos. Uma geração de filhos atual, que é fruto sim da nossa negligência como adultos, que estamos vivendo um ativismo frenético, ocupados com outras coisas, e queremos substituir a presença por presentes. É o que tem acontecido. Tem gerado aí adolescentes e jovens, né, alienados da família, muito desligados da família, mas você precisa entender que ainda há tempo de fazer a diferença. Começa a agir pela fé para atrair os seus filhos até você. E aqui, primeira coisa que precisa fazer, oração. Oração. Clamar, chorar e lutar pelos seus filhos. Outra coisa, tenta entender o mundo dele e agindo pela fé, conquista, se aproxima.
se envolva, mas não se conforme com a situação que está. A gente poderia falar de fé ativa em tantas outras áreas. Comece a agir pela fé. Comece a acreditar que é possível mudar. Porque se tem algo que o nosso adversário, ele tenta fazer o tempo todo, é nos desanimar através das nossas crendices. E as pessoas olham para aquela situação e dizem, não tem jeito mesmo, porque lá fora é assim, então fica na mesmice. Fica naquela enrolação, nada muda, nada melhora, nada acontece. Ei, por favor, se você está vivendo uma vida onde você consegue perceber que não é a vida que você queria viver. Eu não estou falando de vida perfeita. Eu estou falando de ter paz no coração. E falando de família, eu estou falando daquele ambiente onde você tem prazer de estar. Onde tem prazer de estar perto dos seus. Onde tem prazer de sentar na mesa e ali compartilhar o dia a dia. Estou falando disso. E eu sei que todos aqui têm esse sonho. Como eu falei na semana retrasada, talvez a tua noção de família hoje é totalmente deturpada, mas é porque às vezes a gente deixa o mundo nos engolir, e não nós lutarmos para implantar aquilo que Deus colocou no nosso coração, também com mentalidade do mundo. Ei, não sei se alguns pais vieram ouvir aqui o pastor Washington de Sá falar a respeito de família e da influência da mídia. E eu achei interessante o exemplo que ele deu aqui, né? Ele pegou o exemplo de um seriado que nós crescemos assistindo, todos nós, seriado Chaves, né? A gente acha muito divertido, muito legal, e a gente ri com Chaves, independente de quantas vezes a gente assistiu aquele episódio, mas ali tem algo que está influenciando a nossa mente, sem a gente perceber. A gente olha para o seriado Chaves e a gente não consegue encontrar uma família padrão. O Kiko só tem mãe, não tem pai. A Chiquinha só tem pai, não tem mãe. Chaves não tem pai, não tem mãe. Nhonho só tem o pai. E se a gente pegar todos os personagens, caramba, está ali. Uma evidência muito clara de que o padrão do mundo, inconscientemente, vem também padronizando e limitando a nossa mente. E a nossa noção de família parece que é aquilo ali. Você lembra que eu falei do espírito de orfandade assolando as nossas gerações? É preciso dar um basta. É preciso nós assumirmos uma posição de uma fé ativa. É preciso eu não estar conformado com a realidade que nós estamos inseridos e fazer a diferença. Deus, Ele sempre usa os inconformados para manifestar o seu poder. E se você pegar as histórias dos heróis da fé, você vai ver dessa maneira. Então, olha para a sua família e lute para mudar. Lute para ter paz, lute para ter alegria, lute para ter amor. Isso é o que Deus deseja para você. Raabe, ela não estava conformada, se coloca em risco, mas ela decide ali se mudar. E a terceira coisa, para nós já caminharmos para o final, ela decide não apenas esconder aqueles espias, mas ela assume um compromisso com o povo de Deus, com o povo de Israel. O verso 21 do capítulo 2 de Josué diz assim: então respondeu Raabe, seja como vocês disseram. Assim ela despediu eles, e quando eles partiram, ela amarrou o cordão vermelho na janela. É muito simples a história. Ela esconde os espias, os soldados lá de Jericó estão procurando os caras para matar, ela esconde eles, depois quando os caras vão embora, ela diz, se escondam 3 dias atrás daquela montanha, depois vocês voltem para a base de vocês, e eles ali fazem um pacto. Eles olham para ela e dizem, se você deseja se salvar, e salvar a sua família, a sua casa, está aqui, né? Provavelmente um lenço vermelho, um fio vermelho, uma corda vermelha, amarra isso na sua casa, e todos de Israel saberão que aqui não é para destruir. É claro que isso já é um simbolismo do que viria lá na frente, né? É um simbolismo de Cristo. Quem está debaixo do sangue de Cristo também tem salvação. A Bíblia vai usar essa figura de linguagem o tempo todo. Se a gente olhar também lá na saída do povo de Deus do Egito, da escravidão,
a marca do sangue na porta, né? Isso são simbolismos bíblicos. Mas Raabe, ela decide então assumir esse compromisso. E nós sabemos que ela faz questão de colocar ali na casa dela. O texto vai dizer que ela coloca os seus irmãos, coloca os seus pais, que era a sua família, e eles ficam protegidos. Quando eu olho para essa história, a história de Raabe, fica muito claro que o compromisso que Raabe está assumindo não é apenas o compromisso de se salvar biologicamente, mas ela está disposta a assumir um compromisso de mudança de vida. Porque ela agora pertenceria a um outro povo, que servia um outro Deus. E a mudança na vida de Raabe foi fantástica. Porque a prostituta, depois que tomou essa decisão, assumiu um compromisso, ela se casa com Salmão. Salmão dá um filho a ela, chamado Boaz. Que homem, se você ler a história de Ruth, que homem fantástico, que homem exemplar. Boaz tem outro filho, Obed. Obed gera Jessé. E Jessé, o rei Davi. Pastor Ledial, o que você está falando? Eu estou falando que a partir do momento que essa ex-prostituta, condenada à morte, vivia naquela mediocridade adorando os seus deuses, ela decide colocar a fé ativa no verdadeiro Deus e assumir um compromisso. Deus transforma aquela família. As maldições são quebradas e, pasmem, a idólatra prostituta entra na genealogia de Jesus. Quando você vai lá em Mateus 1, quando estão falando da linhagem do Messias, Jesus Cristo, está lá o nome de uma ex-prostituta que resolveu colocar a sua fé em ação e ter a história mudada. Raabe se salvou, a família dela se salvou, a sorte foi mudada, a história foi mudada. Agora Raabe é vista como uma mulher honrada, alguém que pertenceu à linhagem do grande rei Davi e do Messias Jesus Cristo. Uma reflexão simples, mas que te convida a fazer três coisas. Hoje, Pastor Lediel, aqui, dia 22 de março de 2018, diz para você prestar mais atenção no que tem acontecido ao seu redor. Deus tem feito muita coisa para que você se desperte. Isso tem acontecido ao seu redor. Ei, isso tem chegado até você por algum motivo. Não seja distraído. Não prenda o teu coração em coisas fúteis e passageiras. Está aí o teu celular na tua mão recebendo um monte de histórias inspiradoras do agir de Deus. O que você tem feito com isso? Se isso não está fortalecendo a sua fé, é porque você está confuso, está distraído com outras coisas. Você precisa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Se tem uma coisa que choca a gente quando nós vamos lá em Israel, é que a gente pega as profecias e a gente vê como Jesus se encaixou em todas elas como Messias. Mas existe uma ala radical de judeus ortodoxos. Eles estão lá no Muro das Lamentações, o tempo todo assim, orando. Sabe o que eles estão orando? Orando pela vinda do Messias que já veio. Enganados, confusos. Por quê? Tantas coisas aconteceram ao seu redor, mas eles permaneceram cegos. Atente para o que Deus tem falado ao seu coração.
mostrado para você. Pastor, eu tenho as minhas desconfianças de igreja, de crente, de Bíblia. Dá uma olhada então na sociedade. Veja quem escolhe o caminho longe dos princípios de Deus, aonde dá. E veja quem escolhe os caminhos de Deus, aonde dá. É simples assim, é uma questão de bom senso. Faça isso. Segunda coisa, comece a agir por fé. Na sua casa. Como nós estamos falando de família, comece na sua casa. Escuta o que eu vou te dizer. Não é por acaso que você está onde está, convivendo com quem convive. Não é por acaso. Começa a agir pela fé. Começa a liberar perdão, mesmo quando não tem vontade. Começa a tratar bem, mesmo quando não quer. Começa a liberar palavras de bênção e não maldição. Você vai ver as mudanças acontecerem. E a terceira coisa, você precisa fazer com que a sua vida esteja comprometida com Cristo. Ei, eu vou ser bem claro com você, porque eu amo vocês. Não tem como assumir compromisso com o povo de Deus e com o Deus desse povo sem abandonar a idolatria de Jericó, sem abandonar os enganos de Jericó, sem abandonar a vida promíscua e enganosa de Jericó. A vida é feita de escolhas. Raabe escolheu Deus e foi honrada e abençoada. É simples assim. Cada vez que você escolhe mentir, enganar, adulterar, você está se prendendo dentro das muralhas de Jericó. As muralhas vão cair. Quem está dentro vai perecer. Agora, deixa o fio escarlate, deixa esse fio vermelho marcado na sua vida, marcado na sua casa. O que é esse fio vermelho, pastor Lediel? Já disse. Deixa a aliança com Cristo mudar a sua vida. Deixa a aliança com Cristo te afastar da impureza. Deixa a aliança com Cristo realmente pautar os princípios da sua vida. Eu te garanto, dou a minha palavra para você, que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas assuma o compromisso com Cristo. Por favor, salve a sua família, salve a sua casa, salve o seu casamento, salve os seus filhos, salve os seus netos, salva quem você ama. Vamos se colocar em pé. Ei, eu quero orar por você. Primeira oração que eu quero fazer é para quem chegou aqui e reconhece que de fato você nunca assumiu de verdade um compromisso com Cristo, e você deseja aceitá-lo e assumir esse compromisso a partir de hoje, para que uma nova história aconteça na sua casa, na sua família. Tem alguém? Levanta sua mão onde você está. Tem alguém que deseja assumir um compromisso com Cristo, como você nunca assumiu? Tem alguém? Aleluia. Vem para frente. Vem para frente. Vem cá. Está na galeria? Desce aqui. Vem cá. Você deseja assumir um compromisso com Cristo, como você nunca assumiu.
Ai, pastor, eu estou com vergonha. Não. Vergonha é ver tudo ser destruído sem fazer nada. Amém. Se tem mais alguém, vai vindo. Eu quero orar por você. Você é crente? Você está aqui com a gente toda quinta? Você tem se alimentado da palavra? Agora, você não tem conseguido romper para agir com fé. Parece que aqui, nas quintas-feiras, das 19h30 até as 21h30, você sente o céu na terra. Mas quando sai daqui, as influências do mundo são tão grandes, e você fica preso naquilo, não consegue agir por fé, você não consegue transformar o seu comportamento, você sabe que precisa de algo mais. Eu queria orar por você. Vem aqui na frente também. Te amo, Deus. Se você está na galeria, pode ir no corredor do meio. Os obreiros estarão orando por você. Ei, por que não hoje? O dia de mudar. Por que não hoje? O dia de renovar um propósito com Deus. É hoje. É hoje. O tempo está passando. Os muros vão cair. É hoje. Aleluia. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar do tempo do Senhor. Tudo vai se cumprir. Eu creio nos planos de Deus. Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim. O mundo pode até duvidar do tempo do Senhor. Tudo vai se cumprir. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus, eu te louvo por essas vidas que hoje te aceitam pela primeira vez e se entregam de fato a ti. Reescreva, Senhor, essa nova história. Muda, transforma, guarda, proteja, revela-se. Faça a tua vontade nessas vidas, Senhor. Purifica-os, enche-os de ti, perdoando os pecados e escrevendo o nome no livro da vida. Deus, aqui também, Senhor, outros irmãos renovam o propósito de te servir de coração. Deus, nós precisamos ativar a nossa fé, nós precisamos agir com fé, nós precisamos realmente, Senhor, no dia a dia, sair, Senhor, dessa mesmice, sair, Senhor, do cativeiro de religiosidade e desfrutar no dia a dia aquilo que tu tens para nós. Quebra o laço, Senhor, do nosso adversário, e que a partir de hoje haja liberdade em ti, fé em ti, crescimento em ti, e que realmente, Senhor, as transformações necessárias aconteçam e o teu nome seja glorificado em cada uma dessas vidas.
Nós assumimos um compromisso contigo, Senhor. Queremos e precisamos ser melhor. Aqui nós assumimos um compromisso de oração, de entrega, de luta por aquilo que tem valor eterno. Nós cremos em família, nós cremos e acreditamos na nossa família, e nós vamos lutar por isso. Manifesta a sua bênção, Senhor, sobre esses irmãos, em nome de Jesus.